Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou o Andrew, sou um gringo e tenho 22 anos. E hoje eu quero fazer um vídeo bem especial. Por quê? Porque quero praticar todas as línguas que eu falo, mas sem ter planejado nada. Ou seja, você está a ponto de ver o Andrew real. Eu falo 6 línguas. Tem sido um trabalhão. Não sei se diz assim, mas eu quero. Ou seja, um dos meus objetivos desse ano é praticar não só as línguas, mas novas competências sem vergonha, porque você vai errar. Ou seja, isso é definitivo, todo mundo se era. Mas não sei porquê, mas acho que todo mundo, sobretudo, pessoas que querem aprender novas línguas, tem muita vergonha enquanto quando ela tem que falar. Então eu também tenho essa mesma sensação. É por isso eu abri esse canal, porque achei, será que está gravando? Um momento, por favor. Está sim. Porque uma vez eu fiz um vídeo inteiro falando blá 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 blá. Eu não estava gravando, então. Por isso eu verifico cada vez que eu faço um vídeo. Bom, já esqueci do que eu estava falando. Mas bom, assim, eu abri esse canal para me esforçar, me obrigar a falar português, porque eu realmente não tinha ninguém com quem falar. Eu entendia bastante bem, mas porém, eu não sabia falar. Ou seja, eu entendia todas as séries aos quais eu tinha assistido. E também tinha lido vários livros em português, mas isso é completamente diferente a ter que falar. Então, o que acontecia era que, tipo, eu entendia o nível, digamos, C1, e falava o nível realmente, provavelmente bem um mais ou menos, eu acho. Então tem uma diferença enorme entre essas duas competências, essas duas habilidades. Então, eu acho que depois disso, um mês, ou seja, 35 dias, ou 37, uma coisa assim, hoje, eu me sinto, claro que não sou fluente, mas vou ficar fluente, vou assim, porque, claro, falar pra mim em português é incômodo, mas acho que todo dia eu fico um pouquinho mais fluente. Então, esse desafio realmente me está ajudando. Então, por que o vídeo de hoje é especial? Porque eu vou falar agora mesmo todas as línguas que eu sei falar. Estou começando com a língua que eu falo pior, tecnicamente. O português é a minha sexta língua e eu comecei a aprender ela. Eu comecei a aprendê-la. Aprendê-lo. Eu comecei a aprender o português. Há só 2 anos e 10 meses. Há 3 anos mais ou menos, porque o que aconteceu? Eu quebrei a minha perna. O que tem que ver essa pobre perna aqui? Agora está tudo bem. Com aprender uma nova língua. Bom, eu tinha planejado de fazer umas viagens incríveis em Europa, mas, claro, quando eu quebrei a minha perna, eu não podia. Mas eu já tinha recebido uma bolsa de viagem para visitar todos esses países. Então, eu fiz, tipo, 2 semanas na Itália, com a perna quebrada, mas eu conseguia, tipo, ir às minhas aulas de italiano, mas no tempo que no resto do verão, vamos dizer, eu realmente assisti um monte de séries em português. Eu já falava espanhol, eu vou falar sobre isso depois, mas então por isso eu já entendia bastante, mas eu acho que sem ter estudado nada,
Eu já podia entender ao menos 60%. Vamos dizer 80%. Sim, mais ou menos. É claro, quando eu assistia todas essas séries, eu fazia com a legenda e depois eu, com- eu buscava na internet o que quer dizer cara, porque sabe que todo mundo fala, ei cara, tudo bem. Eu achei cara, ou seja, cara, porque todo mundo está falando de cara todo o tempo. Eu não entendia, então eu busquei na internet e ajudou bastante, ajudava bastante. Sim, ajudava bastante, porque eu fazia isso muito. Eu fazia isso várias vezes por dia durante semanas. Então, isso foi realmente o início da minha jornada de aprendizagem dessa língua tão incrível. Depois, eu realmente continuei estudando português desse jeito bastante informal durante 2 anos. Ou seja, eu li vários livros, eu assisti várias séries. Ahm, não vou falar demais sobre isso, porque já expliquei tudo isso num outro vídeo. Se você quer assistir o vídeo que eu fiz no dia 6 e 7, ou seja, na primeira semana, eu acho, pode ser dia 8, não sei. Eu expliquei como aprender todas essas línguas. Mas porque também fiz 10 aulas com. Pode ser um pouquinho mais, mas eu acho que 10 aulas com um professor incrível na minha faculdade. Mas eu aprendi a maioria do que eu sei agora mesmo sozinho. Eu também, na verdade, fiz 3 meses de aulas com uma professora portuguesa. Então, eu também aprendendo nas suas aulas, nas aulas dela, mas, claro, não é muito. Sou fazer tipo 20 aulas mais ou menos em 3 anos. Então, ahn, eu estou pensando em outras coisas que eu posso falar sobre o português, que já não mencionei nos outros vídeos, porque não quero aborrecer vocês. Aborrecer? Sim, aborrecer vocês. Ahn, eu adoro essa língua, eu adoro o som dessa língua, eu adoro a gente brasileira. Eu realmente tenho uma paixão por essa língua. Eu tenho memórias incríveis da minha viagem em Rio. Porque, claro, eu também passei um mês em Rio. Um outro detalhe bastante importante que eu esqueci de mencionar, mas eu passei uma semana em Rio e depois um mês em São Paulo. É, tem essa, não sei qual, essa coisa especial, uma vibe em Brasil que não consigo apontar, que não consigo explicar, mas tem essa energia dos brasileiros que é tão contagiosa. Ou seja, eu me sinto tão. Como dizer? Que quando eu falo, sim, sim, estou aprendendo português, eu adoro essa língua, eu acho que o som é muito, ou seja, doce para as orelhas. Sempre é difícil aprender as partes do corpo numa outra língua. Eu acho que é sempre difícil para mim, não sei porquê. Mas é uma língua muito doce. Mas, na realidade, sem mencionar isso, quando eu digo simplesmente assim, adoro português. Os brasileiros ficam muito surpresos e falam sempre, incrível, adorei o seu esforço para aprender a minha língua. Ou seja, elas ficam muito gratos. Não sei, não gratos, mas me encorajam muito na minha jornada, isso. Então, eu não conheço muitos portugueses, então não sei se é a mesma coisa ali, mas eu acho que tem essa vibe, pode ser que tem essa vibe só no Brasil. Eu adoro o Brasil, a língua, a cultura, a festa, tudo, realmente tudo. Então, vamos passar agora mesmo a minha quinta língua. Uma outra coisa que eu quero adicionar é que, tipo. Então, vamos fazer um minutinho mais em português. É que eu não quero fazer a legenda
para esse vídeo, porque, claro, se eu fizer um vídeo todo dia em português, não vou ter muito tempo de editar, porque, claro, tenho também que organizar um monte de outras coisas pelos meus estudos, não tenho tempo de fazer um vídeo todo dia e depois fazer também de editar os também. Então, não vou escrever a legenda para as outras línguas que eu vou falar nesse vídeo. Então, sinto muito por isso, mas se você tiver um amigo que fale espanhol nativamente, ou que fale italiano, que fale francês, italiano, catalão, espanhol, inglês, mas claro, falou nativamente inglês. Se você puder enviar esse vídeo para ele ou ela, eu estaria muito grato, porque, claro, pode ser que o seu amigo ou a sua amiga possa me ajudar a melhorar minhas habilidades em todas essas línguas. Então, muito obrigado por isso. E também, eu acho que você poderia, porque se você já estiver entendendo o que eu estou dizendo, eu acho que provavelmente vai entender a maioria do que eu falo em espanhol, também do que eu falo em italiano, pode ser. Então, é só isso. Eu também estou fazendo esse vídeo sem editar, porque quero mostrar realmente o meu nível, o meu verdadeiro nível nessas línguas, porque vamos dizer que eu não gosto dos vídeos dos poliglotas em YouTube que fazem sim, claro, eu sei falar 11 línguas e depois editam os vídeos, passam muito tempo a editar os vídeos para que pareça que eles falam muito, muito bem todas as línguas, mas realmente só memorizaram um roteiro. Para mim, isso não é muito bom, ou seja, faz pensar, porque então assim faz que as pessoas que visualizam o vídeo acham que seja normal, que é normal ter um nível muito bom em todas as línguas, que realmente não é realista. Então, é só isso. Quero também mostrar partes nas quais eu estou tendo dificuldade a falar fluentemente. Embora com o catalão agora. Bona nit a tothom. Realment, el català és una llengua que parlo poquíssim, perquè vaig fer un curs intensiu l'any passat, vaig fer un curs de 20 setmanes, vaig... un moment, sisplau. Jo em vaig encantar el català, o sigui, em va agradar moltíssim, perquè en aquest curs intensiu que acabo de mencionar, vaig tenir una professora molt, molt, molt bona, o sigui, estic pensant en portuguès. Em van agradar moltíssim les seves aules. També es veia que ella tenia una passió per a la llengua de... Estic pensant només en portuguès perquè, és clar, el portuguès en aquest moment de la meva vida és com la meva prioritat i per això tot quotidianament parlo només portuguès i per això és com m'està costant bastant parlar català. Però estava dient que aquesta professora era molt, però molt, molt motivada. I per això jo també vaig tenir moltíssima motivació per aprendre aquesta llengua. Malauradament vaig perdre una mica aquesta motivació perquè ara tinc el nivell B1 en català. Vaig aprovar l'any passat perquè després d'haver fet aquestes aules la meva universitat, la meva facultat em va oferir l'oportunitat de fer el nivell B1, o sigui, el nivell intermediari, però
després d'haver fet això, estic parlant portuguès. És realment una locura. Però després d'haver fet això, vaig, és clar, vaig fer també les proves oficials de la meva universitat. Vaig continuar a aprendre la llengua, però no tenia realment ningú amb qui parlar. O sigui, en València vaig conèixer una noia molt, molt simpàtica que es dia... Vaig oblidar el seu nom. Soc una persona horrible. Vaig tenir una amiga amb qui parlava el català, però després d'això és com que no tenia l'oportunitat de practicar aquesta llengua i per això realment ara mateix és la primera vegada que parlo aquesta llengua des de fa com 6 mesos, una cosa així. O sigui, és una llengua que realment no uso i per això estic parlant bastant mal, realment. Però vaig pensar, no és molt... Com dir això? No és molt... És bastant difícil, diguem-ne, continuar a aprendre 6 llengües al mateix temps i per això vaig pensar, ok, ho sento moltíssim perquè vaig adorar el català, però no tinc el temps de continuar a aprendre a aquest nivell. Perquè estava fent tècnicament classes, aules, també a nivell B2, però no sé, vaig perdre una mica la motivació. Si jo tingués un xicot català, pot ser que la situació canviaria, però normalment crec que el portuguès és més una prioritat en la meva vida perquè també tindré que fer... És horrible perquè ara és com que estic pensant una mica en portuguès. Sí, l'any que ve tindré que fer una prova en portuguès i per això, sí, és una llengua que prioritzo una mica més. Estic ara mateix canviant di llengua nel mio cervello. Ciao, ok, eccomi qui, sono Andrew. Diciamo Andrea perché, vabbè, stiamo parlando italiano. L'italiano è la mia quarta lingua, che in realtà parlo molto molto meglio, cioè diciamo che col portoghese lo parlo, in realtà adesso parlo meglio il portoghese che il catalano, perché certo vabbè, come stavo dicendo qualche momento prima, stavo parlando, cioè il portoghese è più una priorità in questo momento della mia vita che il catalano, che non pratico tanto più. Ma diciamo quando parlo portoghese e anche il catalano sono veramente consapevole del fatto che sto parlando la lingua straniera. Quando parlo l'italiano, perché ho il C1 ragazzi, ho il C1 ho preso il C1 in giugno 2023, così sono ufficialmente, vabbè, ho ufficialmente un livello avanzato in italiano. Ma questo vuol dire che effettivamente quando lo parlo non è tanto difficile in realtà. Ho vissuto non un anno, 6 mesi a Pavia. Avevo prima un livello più o meno B1, B2 in italiano, primi tentacci, ma avevo la stessa cosa. Anche voglio un attimo vedere se sta funzionando la camera. Sì, sta ancora funzionando. Sì, in quel momento lì della mia vita io parlavo abbastanza bene l'italiano, ma soprattutto lo capivo. Perché è un po' la stessa situazione che avevo che ho adesso con il portoghese. Non lo pratico, non avevo tanta gente con cui parlarlo. E perciò, vabbè, è un po' la stessa cosa che capivo, non parlavo tanto.
Se non parli, vabbè, è tanto difficile imparare a parlare meglio. C'è qualcuno che è arrivato a casa mia? Aspetta un attimo. Ok, alla fine non c'era nessuno, vabbè. Ma niente, che io ho passato 6 mesi a Pavia, è veramente una città che, in realtà non tutte le città, ma soprattutto le persone che ci ho conosciuto, che erano incredibili, cioè, soprattutto due delle mie migliori amiche dal mondo, con cui sono ancora in contatto. Vabbè, ehm, vabbè, le ho conosciuto lì. Ehm, è stato veramente a volte difficile, ma certo, perché avevo appena passato un anno in Inghilterra, avevo tanti amici lì, così mi mancava un po' la casa, ma è stata un'esperienza strabella, anche perché, vabbè, grazie ai mesi che ci ho passato, parlo tanto meglio l'italiano ed anche mi sento, come dire, un sacco comodo quando mi rivolgo, quando devo parlare in italiano. Così niente. Quali sono le altre cose che voglio dire in italiano? Per me è una lingua, cioè, una lingua tanto bella. In realtà, in questo momento è un po' più difficile parlarlo perché, diciamo, normalmente i primi 5 minuti di parlare una lingua, vabbè, durante questi primi 5 minuti devo un attimo pensare e dire ok, c'ho il cervello, tutto bene, stiamo parlando italiano, via. E perciò, come ho appena fatto con il catalano, all'inizio stavo parlando, cioè stavo utilizzando un po' le parole portoghesi perché non riuscivo tanto a diciamo, cambiare la lingua del cervello, come fai, sai, con il telefono. Vabbè, così. Solo quello, ma un'altra cosa che io anche diciamo che in italiano, cioè, io parlo un po', diciamo, come un giovane italiano, nel senso che io dico un sacco di cose, ad esempio sacco, un sacco di cose vuol dire tante cose, ma io dico tipo lo slang italiano, o anche tipo, ci sono ovviamente qualche meme che io conosco, ehm, a volte invece di dire, sto pensando nell'esempio più, ehm, più normale, perché ho qualche che sono così specifici che sicuramente non ci sarà nessuno che li conosca. Ad esempio first reaction shock, so che in inglese, ma effettivamente c'era questo primo ministro italiano che in un'intervista ha detto questa cosa in inglese, ha detto first reaction shock con questo accento italiano e cioè, me l'ha mostrato un'amica e mi ha fatto un sacco ridere. E perciò quando parlo italiano, quando qualcosa mi è scioccato, mi è scioccato, io dico sempre first reaction shock. Vabbè, normale. Anche vabbè, cioè ci sono cose che io dico che non si imparano nella scuola. Ma va bene, io so che effettivamente c'è. Io. A me farebbe un sacco piacere continuare a imparare questa lingua perché non è ancora il livello C2 ed anche non lo sto perdendo perché, vabbè, cioè, ho perso può essere qualche parola, ma in realtà ho fatto bene continuare a parlare con le mie amiche tutto il tempo in italiano. Non lo scrivo così tanto, ma va bene. Ehm, non l'ho perso, ma comunque c'è un po' di lavoro a fare a raggiungere questo livello C2, a veramente essere completamente comodo utilizzare la lingua in qualsiasi contesto. Ad esempio, per me ovviamente sarebbe più facile scrivere una lettera di motivazione o una cosa formale in inglese che in italiano. Ma vabbè, sono comunque, non è in questo momento la mia vita, la mia priorità perché mi sento veramente molto comodo quando lo parlo. E niente, così questo è stato l'italiano. Adesso stiamo cambiando di nuovo la lingua allo spagnolo. Ok. Hola a todos. Ya, dame un minuto porque tengo que empezar a pensar en español y no quiero hablar en español como si yo fuera italiano, porque no lo soy. Ojalá, pero no.
Entonces el español realmente es un idioma re importante para mí. Yo es mi tercer idioma, entonces igual es un poquito como el italiano. Yo oficialmente tengo el nivel C2 en español. Hice el examen, bueno, los exámenes en noviembre de 2024, entonces pues eso lo hace como 5, no, 7. Espera porque estoy pensando, yo siempre pienso, ok, noviembre, octubre, así no se hace. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Hace 7 meses. Pero, ¿qué les iba a decir? Que el español es mi tercer idioma. Empecé a aprenderlo en 2017, más o menos. Pero realmente, o 2018, en la escuela, en el liceo. Pero igual, como no lo sé, en Inglaterra, como no sé, o sea, puedes aprender un idioma, pero a nivel como al máximo al nivel B2. Después es necesario realmente hacer un montón de trabajo autónomo, digamos. Pero normalmente me siento re cómodo cuando hablo español, pero ahorita la verdad es que me está costando un poquito porque igual acabo de cambiar de idioma cada 5 minutos, entonces estoy medio pensando en francés, italiano un poquito, em, pero yo tengo el acento argentino cuando hablo español. Todos me dicen eso porque, bueno, es verdad. Em, Como técnicamente aprendí el español castellano, o sea, bueno, el español de España, con el acento de España en la escuela. Entonces, yo antes hablaba con el yo, decía tú en vez de vos, pero igual, realmente cuando hablo español ahorita, a veces digo tú, a veces digo vos. Bueno, o por ejemplo, yo digo, bueno, ¿cómo te llamas? O llamo en vez de llamo. A mí me encanta el acento argentino, no sé por qué, pero a mí me encanta. Por eso decidí, así voy a hablar y ya está. Pero eso no es verdad en realidad, porque yo conocí a una boliviana cuando hice mi Erasmus, o sea, mi intercambio universitario en Pavía. Y ella fue re simpática, re... bueno, a mí me encantó. Eh, y ella era boliviana y me hablaba en el español, bueno, en el español de Bolivia, es claro. Y también en Bolivia se dice vos, al menos ella decía vos. Yo no sé si en toda Bolivia es así. Pero, y por ejemplo, se usa más el lenguaje, bueno, el léxico de, de América Latina. Entonces, manejar en vez de conducir, o como, ¿qué otro? Carro en vez de coche, en vez de por ejemplo. Entonces, digamos que el español de España, el español de Bolivia, no son tan diferentes. Pero igual, entonces, después de esto adopté un poquito más otra forma de hablar y conocí a una argentina hace como 8 meses y me enamoré. Claro que soy gay, pero todavía se puede enamorar prácticamente. Y empecé a hablar como ella. Bueno, más o menos. Entonces esa es mi historia con el español. Y a lo mejor ustedes pueden como observar que mi vocabulario es un poquito más preciso en español. Porque tengo, o sea, yo creo que es simplemente el hecho de haber estudiado este idioma en la escuela, en la universidad, que otra cosa que olvidé de mencionar es que estudio el español y el francés en la universidad. Um, Quiere decir que como tengo más experiencia de hablar este idioma en el ámbito laboral, bueno, en el ámbito como más profesional, o sea que he leído un montón de artículos académicos en español, por eso mi español es más a lo mejor preciso.
Y ahora mismo vamos, yo sé que al principio de este video dije, a mí no me gusta que estos políglotos en YouTube siempre hagan videos en el cual, o sea, tienen pausas para como memorizar lo que quieren decir, pero igual voy a hacer tener una pausita porque quiero entrar y porque igual no quiero que los insectos vengan a picarme. ¿Sí dice picar en español? Creo que sí. Bueno, pero vamos a pasar al francés. Entonces, adiós, mis amores. Y en como 3 segundos vas a ver al Andrew, pero la versión francesa. A lo mejor una otra versión de mí. Ok, un minuto. Salut tout le monde. Ben, en gros, je crois que ça va être assez facile de parler français aujourd'hui parce que j'ai aussi éteint les niveaux C2 français. Donc, du coup, je suis officiellement trilingue, on va dire, en anglais, français, espagnol. Mais j'allais dire que beaucoup je suis en Martinique. Ce matin, par exemple, ben, je parle français tous les jours et ben, j'ai surtout l'habitude de le parler très très souvent ici. La plupart de mes potes sont français, ou martiniquais, ou bien francophones. Donc ça veut dire que ben, c'est une langue que je parle tous les jours depuis bientôt 5 mois en fait. Qu'est-ce que j'allais dire que je vais juste, je sais que je fais ça tous les 5 secondes, mais juste vérifier, est-ce que ça enregistre? Oui. Ouais. Donc du coup, ben, on va dire, je dis toujours que le français est mon premier amour. J'adore le français, je l'ai toujours adoré. Je sais qu'en fait... Oh, il y a quelqu'un qui arrive à ma porte. Attends, j'arrive. Ok, en gros, je sais pas si vous vous rappelez, mais à tout à l'heure, je pensais qu'il y avait quelqu'un à ma porte. Et en fait, je pense que c'est quand je parlais catalan, je m'en rappelle plus. Mais en gros, c'est une amie à moi qui est venue, enfin qui a toqué à ma porte parce que ben, on va aller dîner ensemble. Donc je vais éviter de parler français et puis un peu anglais et puis c'est bon. Non, mais je veux dire que en gros, le français est mon premier amour. J'adore cette langue. Je veux me marier avec un Français, ou bien quelqu'un qui parle français. Je discrimine pas. Mais j'aimerais que mes enfants soient bilingues en anglais et français. Je trouve que la vie est plus romantique en français, franchement. C'est vraiment une langue que j'ai... Je sais pas quoi d'autre dire. Je la trouve très très belle. Mais bon. Et évidemment, j'ai fait plein d'expériences à l'étranger. Mais pas trop en France en vrai. J'ai passé 2 mois à Bordeaux. Et après, je suis là en Martinique. Mais j'ai aussi plein de potes internationaux en Angleterre. Donc, enfin, une de mes meilleures amies est libanaise et je l'aime trop. Et du coup, ben, nous, on a toujours parlé français ensemble. Mon meilleur pote Oliver, enfin, un de mes meilleurs potes, que ça se sache. J'ai pas de préférence entre mes meilleurs potes. Mais bon, un de mes meilleurs potes, lui, il a un très bon niveau en français, donc du coup, parfois on parle français ensemble juste pour. Parce que pourquoi pas. Et surtout, si en fait, le problème, c'est que genre. Je vais vous raconter une histoire vite fait. Mais une fois, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai raconté. Ben, on était à une fête. Et du coup, je lui parler en français parce que ça fait un peu. Hihihi, on peut parler en secret. Et là, je lui disais. Il y avait une personne à la fête qui était vraiment insupportable. Et du coup, je me rappelle plus de quoi elle parlait, mais c'était vraiment genre. Moi, globalement, je suis pas comme ça. Je veux pas parler mal dans le dos de quelqu'un. Mais je me rappelle plus ce qu'il disait, mais il y avait un mec qui était vraiment très très énervant. Donc du coup, je lui disais, genre, disais, oh le vin, genre, mais de quoi elle parle, genre, j'étais pas très très méchant non plus, mais je lui dis, genre, de quoi elle parle ce mec, genre, ben, enfin, je sais pas, je me rappelle plus de quoi elle parlait, mais il était un peu énervant. Et je lui ai dit ça une fois, et là, il m'a dit, genre, ouais, je suis d'accord, bon, laisse tomber. Et puis, parce qu'en fait, il voulait, je pense que ce mec, il voulait toujours que la tension soit sur lui. Donc, du coup, à chaque fois une autre personne commençait à parler, lui aussi, tout le monde. Non, mais moi aussi, je veux dire quelque chose. Et il a interrompé plein de monde. Et je me dis, c'est pas poli ça.
Donc, du coup, ça m'a énervé un peu. Je lui ai dit ça une fois, elle va être en mode ouais, je suis d'accord. Après, je suis en mode oh, elle continue à interrompre, tu montes, c'est énervant. Et on avait fait ouais, je suis d'accord, j'avoue. Après, moi j'ai dit la troisième fois ah, je pense que j'ai dit ah, il me saoule là. Je pense que je l'avais dit ça. Mais en fait, j'ai dit oh, I hate this man. Mais je l'ai dit en anglais. En anglais, les gars. Donc ça veut dire qu'en fait, tout le monde comprenne de quoi je parlais. Et du coup, ce mec, il me regarde et moi. Et ben, j'ai dit à haute voix que je l'aimais pas et il m'a entendu. Mais bon. Donc en fait, c'est un peu de karma. Et après ça, j'ai jamais parlé dans le dos de quelqu'un comme ça. Donc, pas vraiment parler dans le dos, mais genre parler de quelqu'un lorsqu'il est en face, mais dans un autre langue. Parce que c'est pas une bonne manière d'utiliser tes compétences linguistiques. Mais voilà. And finally, it's time to speak English, which is my native language. There's not really much to say about English. I mean, I've always spoken it. Funny thing though is that because I've got a lot of international friends now, it means that I've kind of started speaking a weird, like Americanized English, I guess, because I am a native English speaker from the UK, but I have a lot of international friends who I like to try and speak their native languages with, but I've also got some American friends, and so they speak American English, and some people, like a lot of my friends who are not native English speakers but speak very good English, speak American English because a lot of American TV shows, I feel like maybe easier to learn. Anyway, so a lot of my international friends speak American English, and that means sometimes I pick up on their sayings or their words, or just because they always use it. So like kindergarten or like kindergarten instead of saying like nursery, or I say like soccer instead of saying football. But I wouldn't really say soccer, but like sometimes, for example, I said to my sister, I was like, oh, how do you say driving stick? I was like, you know, driving stick, it's just like driving manual, because that's how we say it in the UK. So anyway, I'm not losing my English, but sometimes I say some expressions in American English or international English instead of the British English version. But that's all for today's video. I hope you enjoyed. This was so much fun to record, and actually like a massive brain workout, because although I'm completely confident in all these languages, well, especially the last four, it is a bit of confusing. It's kind of confusing to have to switch language every like 5 minutes. Anyway, it was a pleasure to do this. Thank you so much for watching. Please leave corrections for any language I speak, even English if you want, in the comments. And yeah, I just really appreciate your support. And thanks for watching this video. Bye.